Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 15 de junho de 2021. Esse é o componente de filosofia 3 no curso técnico integrado em agropecuária. Nós estamos discutindo nesses nossos encontros, nas nossas aulas, um período da tradição filosófica, né, que nós denominamos de modernidade. Nós poderíamos discutir muitos aspectos, né, referente a muitas facetas do mundo moderno. Tá? Desses nossos primeiros encontros, eu trouxe alguns aspectos, né, e na semana passada e hoje a gente vai discutir um aspecto ligado à chamada epistemologia, ou teoria do conhecimento do mundo moderno. Tá? Na semana passada a gente discutiu sobre o pensamento de René Descartes, né? Nós vimos qual era a sua compreensão acerca da realidade, né? E vimos que para Descartes o conhecimento ele se sustenta no método que ele chama de método da dúvida, dúvida metódica. Né? Você pode duvidar de tudo até quase ao infinito, né? Você só não pode duvidar da sua existência. Né? Então, o que garante a existência do sujeito é a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de duvidar, e o que garante a realidade é essa capacidade racional que os seres humanos têm. Né? Por isso que Descartes ele é um racionalista. Tá? O racionalismo é uma marca muito forte, né, do movimento da modernidade. Né? O uso da razão se fez assim como a grande chave, né, de mudança em comparação com a Idade Média, né, um período em que predominou o pensamento religioso, com verdades sendo reveladas, né? A gente vai poder ver um pouco mais disso também quando voltarmos aí a ver conteúdos dos segundos anos nas APNPs, que a gente vai fazer no segundo e terceiro bloco, né? A gente vai ver também como que o mundo medieval ele se sustentou em cima de uma noção de saber, que era o saber contemplativo, muito típico da religião. O mundo moderno não é isso. O mundo moderno, a partir daqueles eventos que eu mostrei para vocês, né, das grandes descobertas, de uma nova concepção científica pautada agora não mais no geocentrismo, mas no heliocentrismo, em que o Sol é considerado o centro do universo, e que, por exemplo, o ser humano não tem um lugar de destaque especial, né, nesse mundo, nessa nova constituição cosmológica do mundo, né? Mas, enfim, então a gente está vendo isso, a gente está vendo assim como que as mudanças da modernidade geraram um novo mundo, né? Diante de tantas incertezas vividas nesse período, uma nova humanidade surge a partir desses acontecimentos aí que a gente viu nas últimas aulas. Na aula de hoje, a gente vai dar um passo a mais e a gente vai estudar uma outra concepção filosófica da modernidade, chamada empirismo. E a gente vai estudar o empirismo na sua forma mais radical, né? A partir da obra deste filósofo aqui. Aqui são dois filósofos, né? O George Berkeley e o David Hume. Tá? Essa foto aqui, ela, acho que se não me engano, ela é do Hume, quando ele era um pouco mais jovem. E nesse livro, esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção chamada Os Pensadores, aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. A coleção Os Pensadores, ela foi publicada pela editora Abril, aqui no Brasil, e ela reúne as principais obras dos filósofos da história da humanidade. Né? Desde lá, os pré-socráticos, até aí, filósofos do século XX. Se eu não me engano, ela é composta por 73, se não me engano, livros. Né? Eu tenho alguns, um deles é essa do David Hume. Tem o Descartes também, não mostrei semana passada, mas tem um exemplar. Então, a gente vai ver um pouquinho do pensamento do David Hume. O David Hume é um empirista cético. Né? Ele é tão empirista que ele chega a duvidar do conhecimento que deriva das experiências. Se a gente pudesse, pessoal, simplificar essas duas correntes, o racionalismo do Descartes e o empirismo do Hume e dos outros empiristas, né, Bacon, Berkeley, John Locke, a gente não vai estudar eles aqui, né, mas enfim, só para colocar na categoria aí desses filósofos,
A gente poderia dividir os dois, fazer uma divisão muito simples, muito didática. Para os racionalistas, o conhecimento está na nossa razão. Para os empiristas, o conhecimento deriva da experiência. Então, quanto mais experiências sensíveis, as experiências provocadas pelos nossos sentidos, ou que a gente realiza por meio dos sentidos. Quanto mais experiências a gente fizer por meio dos nossos sentidos, mais impressões do mundo a gente vai recolher. Tá? Uma versão do empirismo, a versão do John Locke, tem uma expressão que é muito simples de vocês entenderem. Imaginem o seguinte, para o John Locke, o conhecimento ele deriva da experiência e a nossa mente é como se fosse uma folha de papel em branco. Tá? Tentem memorizar essa analogia. Ela é muito simples, né? É muito fácil. É como se nós nascêssemos e fôssemos, a nossa mente, né? A nossa razão, a nossa capacidade racional, fosse uma folha em branco. E ao longo da nossa vida, conforme as experiências que a gente vai fazendo, a gente vai anotando tudo que os nossos sentidos recolhem nessa folha em branco. Né? Essa é a tradição empirista. A versão do John Locke é a versão mais simples de empirismo. A do David Hume, que é a que a gente vai ver na aula de hoje, ela é uma versão mais aguda, se a gente pode dizer assim. Ela é um empirismo mais intenso, tá? No sentido de que tudo que nós conhecemos, na verdade, não é nem... A gente só tem conhecimento no momento da experiência. Por exemplo, eu só sei o que é calor no momento que eu estou sentindo a temperatura alta. Eu não posso dizer que eu conheço o que é calor. Eu tenho uma impressão do que é o calor. Né? Eu só vou, de fato, estar conhecendo o calor no momento que eu estou experimentando o calor. Né? Eu falo para vocês assim agora, né? Está quente. Eu faço essa afirmação para vocês. Vocês não vão, nesse momento agora, né? Vamos imaginar que nas condições normais, a gente não está, por exemplo, aqui agora em Passo Fundo, estou vendo que no meu computador está marcando 10 graus. Isso não é uma temperatura alta, né? Então, vocês não estão experimentando o que é calor. Então, vocês não... Nesse momento, vocês estão tendo, no máximo, uma impressão do que é o calor. Vocês vão ter, assim, a mente de vocês vai simplesmente lembrar uma outra experiência que vocês tiveram, que é a experiência do calor. Tá? Não sei se me fiz entender. Então, seria como se cada calor fosse diferente? O calor é sempre o mesmo, mas a impressão, o conhecimento que tu tem do calor... aqui ele é único. Esse sim, cada vez ele é diferente. Né? No máximo, você se habitua a saber o que é o calor, mas você não tem, assim, 100% de certeza que, por exemplo, assim, se eu disser para vocês, amanhã vai estar 25 graus. Talvez vocês vão, assim, no máximo que vocês vão ter uma lembrança que vocês se habituaram a imaginar que aquilo que vão sentir será o calor. Né? Mas eu nunca posso ter certeza do que eu vou sentir. Exatamente. O exemplo que o David Hume dá, Sandro, por exemplo, do sol. Aqui eu estou vendo agora, eu moro aqui no 4º andar do prédio, tem um prédio enorme aqui na minha frente, tem uns 25 andares, e está um sol lindo, maravilhoso, né? Céu azul, vejo pouquíssimas nuvens do céu, né? E um dia lindo. A previsão amanhã é de sol também, né? Mas o que me garante que o sol vai nascer amanhã? Gabriel e Sandro, o que me garante que o sol vai nascer amanhã? Na verdade, nada garante, mas nós temos uma forte impressão de que vai, já que ele nasceu todos os dias desde que a gente está aqui. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. A gente tem o hábito, a gente imagina que o sol vai nascer amanhã. A gente, no máximo, tem, assim, a crença, isso é importante, esses termos, né? No máximo, a gente tem a crença de que o sol vai nascer amanhã. Mas nós não temos 100% de certeza. Nós
fizemos, no máximo, um raciocínio indutivo. Não sei se vocês estudaram isso já. A filosofia tem uma área chamada filosofia da ciência, né? E quando a gente estuda filosofia da ciência, eu, quando trabalhava isso, né, trabalhava no primeiro ano, na primeira série do ensino médio. Não sei se o professor Felipe chegou a trabalhar com vocês isso, mas em filosofia da ciência a gente tem uma divisão aí de métodos científicos, né? Existem basicamente só 2 tipos de métodos científicos: o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo é esse que a gente está falando aqui agora, tá? É que a gente tem, assim, todas as vezes, né, desde que a Terra é como a gente conhece ela agora, o Sol sempre apareceu. Então, a gente acredita que o Sol vai nascer amanhã. A gente induz, a gente tem um pensamento indutivo de que amanhã nascerá o Sol novamente. Mas nós não temos certeza disso, né? No máximo, nós temos uma crença baseada nos hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, de que amanhã o Sol vai nascer. Tá? Então, nós nunca temos certeza de nada. Por isso que o empirismo do David Hume é um empirismo cético. Né? Cético no sentido de que a gente duvida que até o Sol, que nasceu todos os dias até hoje, amanhã ele vai nascer. Né? Então, vejam, e isso, pessoal, eu fico muito indignado quando eu ouço algumas pessoas dizer que... Algumas pessoas dizerem assim que a ciência... eu gosto de estudar ciências porque as ciências são exatas. Isso é a coisa mais absurda que alguém pode dizer, né? A ciência não trabalha de forma alguma com conhecimento. É claro que a gente tem uma probabilidade, é isso que o David Hume chama atenção também. No máximo que a gente consegue fazer é elaborar probabilidades. Né? A gente tem algumas relações, a gente consegue estabelecer algumas relações, né? Mas a gente nunca tem certeza de nada. Né? E agora está rolando assim, uma discussão, né? Agora talvez arrefecer um pouco isso. Né? Acho que a gente já avançou muito na questão da... Eu vou trazer um exemplo para vocês, que vocês certamente vão perceber isso. Tá? Por exemplo, algum de vocês, Sandro, Gabriel, teve algum familiar, que estão aqui agora, né? Teve algum familiar, ou enfim, alguma pessoa que fez a vacina da gripe e teve alguma reação? A vacina da gripe não, a vacina agora da Covid. Meu avô passou a noite tendo febre, delirando um pouco. Gabriel, alguém aí que convive contigo, próximo da minha família, não, senhor. Da minha família, não. Não tiveram nenhuma reação? Não. Pois bem, aqui em casa também aconteceu isso, né? Eu não fiz a vacina ainda, né? Eu era para me ter feito já uns dias atrás, e eu tô gripado e tal, eu não quis arriscar fazer, né? Se talvez me desse alguma reação. Essa semana eu quero ver se eu consigo fazer. Mas a minha esposa, ela fez a vacina, não sentiu nada. Mas vários colegas, professores de vocês, inclusive, professores do IFE, fizeram a vacina e ficaram muito mal. Passaram a noite com febre, né? Principalmente essa vacina da AstraZeneca, né? Ela tem ela provoca, né? Ela desperta o sistema imunológico com mais intensidade do que a Coronavac, né? A Coronavac, ela tem um tipo de ativação do sistema imunológico diferente da AstraZeneca. Né? Muitas pessoas, em conversas de rua, né? Nada sistemático isso também, mas eu ouvi muitas pessoas dizer que, né, achava muito ruim, achava muito perigoso, achava assim, ficavam... Eu vi vídeos, pessoal, vi coisas assim absurdas, né? Eu vi vídeos de pessoas assim que disseram que tomaram a vacina, a Coronavac, que é a vacina produzida aqui no Brasil, mas que ela tem o IFA, né? Me fugiu o nome agora, o imunizante, né? Fabricado na China. E eu vi pessoas assim fazendo vídeos dizendo que a vacina era a implantação de um chip na pessoa, né? E que aí uma pessoa colocava uma moeda no braço, né? E a moeda ficava parada no lugar onde a vacina tinha sido feita, né? E aí a pessoa estava dizendo: olha, vocês estão vendo, os chineses estão botando um chip, né? O que vocês dizem para mim, né, senhores? Né? O que estão fazendo com nós e tal? Enfim, coisas desse tipo. Mas essa atitude, né, dessas pessoas, né, de duvidar da própria vacina, né, ela tem esse componente do ceticismo,
mas ela, e não que o ceticismo e essa dúvida sobre, de fato, o que a ciência está fazendo é o melhor, isso é uma coisa ruim em si, né? O problema é quando isso se torna o guia, né? Esse comportamento de duvidar, né, das coisas, de ser cético em relação às coisas, é um comportamento positivo, né? Só que a gente daí também não pode cair no outro extremo, né? De achar que tudo que a ciência faz é errado, ou que vai dar errado, ou que, né, vai ter algum prejuízo, né? A essência... Sim. Fora que eles estão sendo céticos em relação à ciência, só que eles esquecem de ser céticos em relação a essas teorias da conspiração. Mas é que, Sandro, geralmente as teorias as teorias da conspiração, o próprio movimento negacionista, né, ele é muito, muito assentado também em certas verdades, né? É muito fácil você formular assim uma teoria da conspiração trazendo elementos reais de coisas que aconteceram, né? Você fazer questionamento de... Eu vi uma, por exemplo, no final de semana, não sei se vocês acompanharam, né? No jogo da Eurocopa, um jogador da Dinamarca, se não me engano, né? Que passou mal em campo, né? E eu vi gente dizer que ele passou mal porque ele tinha feito a vacina da Covid, acho que 15, 20 dias atrás, né? Que aquilo tinha sido uma reação à vacina. Bom, então você junta uma coisa com a outra, bom, dá reação. Vocês disseram aí, né? O Sandro falou que o vô dele passou mal, né? Eu ouvi muitas pessoas que disseram que fizeram a vacina que passaram mal também, né? Então você associa uma coisa a outra. Ah, o cara fez a vacina, olha lá como é que ele ficou. Ah, o fulano passou mal, o fulano também passou mal. Todo mundo, um monte de gente que eu conheço passou mal. Ah, então, não vou tomar. Né? Mas a gente sabe que essa atitude cética, ela tem um certo fundamento positivo. David Hume é um filósofo e ele dizia, a gente tem que duvidar das coisas, né? A gente tem que ter a noção de que talvez aquilo que a ciência está promovendo e defendendo como sendo a verdade, na verdade, nada mais é do que a força do hábito, né? Que a gente conseguiu identificar algumas causas, mas que aquilo não quer dizer necessariamente que vai acontecer. Tá? Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os extremos eles precisam ser equilibrados. Né? Bom, deixa eu apresentar para vocês algumas noções bem pontuais aí do pensamento do David Hume, né? E depois a gente encaminha também, já vamos caminhar, eu quero encaminhar uma atividade para vocês. Deixa... desculpa, pessoal, minha voz hoje está horrível. Muito bem. Então, eu falava para vocês, né, que a gente tem que entender que o empirismo... Então, assim, deixa eu recuar um pouco no tempo. Esse nome, empirismo, ele vem de uma palavra grega chamada empiria. A empiria é a experiência que você consegue fazer por meio do uso dos sentidos. Tá? O tato, a audição, a visão, o olfato, o paladar. Todos os nossos sentidos, os 5 sentidos, né? Eles são como, imaginem essa expressão, eles são a porta de entrada do mundo exterior a nós. Nós acessamos o mundo exterior por meio dos nossos sentidos. Né? Tudo aquilo que a gente tem, que consegue trazer até nós, a gente traz por meio dos nossos sentidos. Né? Gostos, cheiros, sensibilidade, né? Tudo isso a gente faz por meio dos nossos sentidos. Né? A gente tem acesso ao mundo pelas coisas, ou melhor, nós temos acesso às coisas do mundo pelos nossos sentidos. Essa era uma visão, pessoal, que o germen, né, a semente dessa noção, ela já está lá no Aristóteles, na Grécia Antiga. Né? O Aristóteles também defendia que nós... lembram? Eu mostrei isso para vocês, se eu não mostrei, em algum momento eu vou mostrar isso com dar mais atenção, mais ênfase para vocês. Tem um quadro, ele foi pintado no Renascimento, nessa época aqui que a gente está estudando, um pouco depois.
pouco antes do que a gente está estudando aqui agora. O David Hume, filósofo do século XVIII, né? Início do século XVIII. E lá na Grécia Antiga, o Aristóteles está representado numa pintura do século XVI, né? O Aristóteles está representado assim, ele está do lado do Platão, que são os dois principais filósofos da Grécia Antiga, né, do período clássico. Está um ao lado do outro, né? Platão está com a mão apontada para o céu, né? E Aristóteles está do lado dele, mais jovem, né? Aristóteles foi discípulo de Platão. Aristóteles está com a mão espalmada, aberta, fazendo assim. Então, do lado está o Platão, dizendo assim, olha, a realidade está no mundo das ideias. E o Aristóteles está do lado dele dizendo, não, a realidade não está no mundo das ideias, a realidade está aqui, está no mundo sensível. E nós acendemos ela, nós acessamos ela por meio dos nossos sentidos. Tá? Então, essa noção do empirismo, né, que ele é radicalizado no mundo moderno, ele já está lá no Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Tá? Bom, a partir do século XVII, século XVIII, né, o que a gente chama de filosofia moderna, há uma radicalização da pergunta sobre como que nós conhecemos, qual que é a forma mais segura da gente acessar o universo. Eu coloquei essa imagem porque ela é muito elucidativa disso. Né? Os modernos acreditavam que a gente poderia conhecer o funcionamento da nossa mente tal como a gente conhece uma máquina, tal como a gente consegue elaborar e compreender as coisas como se elas fossem engrenagens, tá? Então, por isso essa imagem que eu coloquei para vocês. O racionalismo moderno, isso a gente já viu um pouco, né, na aula passada, ele está muito ligado, então, a essas mudanças que acontecem nesse período. Então, todas aquelas certezas que se tinha na Idade Média, nesse período antecessor, né, à modernidade, como elas sucumbiram, elas entraram em colapso, aquela ciência que eles utilizavam na época, ela se enfraqueceu muito, né, surge, então, uma série de mudanças teóricas, né, eu listei algumas aqui. Tá? A primeira delas é a ideia de que existe um sujeito do conhecimento que é capaz, pela razão humana, conhecer e demonstrar a verdade dos conhecimentos, né? Ou seja, não há necessidade de uma revelação sobre metafísica, melhor dizendo, né? Uma revelação metafísica, né? De origem divina. A noção de que as coisas podem ser conhecidas de modo claro e distinto, né? Essa é uma noção bem cartesiana, né? A ideia de a gente pensar num conceito, né, que é uma ideia clara e distinta. O que é um conceito? Uma ideia clara e distinta. Clara no sentido de que eu posso compreender ela adequadamente, compreender bem ela, né, e distinta, que é diferente de outra coisa. Né? Cada ideia tem uma distinção uma da outra, né, que é possível de ser conhecida. Enfim, e os principais temas, né, sobre a natureza, sobre a sociedade, política, né, tudo isso pode ser inteiramente conhecido pelo sujeito. Né? Isso é a importância que é dada ao mundo moderno, no mundo moderno, a figura do sujeito. Né? Então, a ideia de que tudo pode ser conhecido por esse sujeito. Essa é uma ideia bem importante do mundo moderno. Tudo pode ser conhecido pelo sujeito, pela sua capacidade racional. E por último, né, a ideia de que a natureza ela é um ordenado de causas e efeitos sem uma intervenção transcendente. Essa é uma ideia muito moderna. Né? Essa ideia ela já está lá nos pré-socráticos. Né? Se vocês estudaram isso lá no primeiro ano, espero que tenham estudado, os pré-socráticos eles já tinham essa intuição, né, de que a natureza, toda ela pode ser conhecida por ela mesma. Né? Então, essa é talvez a primeira atividade filosófica com relação à natureza. Natureza no sentido de compreender as coisas do mundo material. Né? Então, essa ideia de que o mundo é um ordenado de causas e efeitos. E vocês sabem que é uma causa, que é um efeito, né? Conseguem entender isso, né? Sim, sim.
a ideia de que tudo que está no mundo tem uma causa e que a gente pode acessar essa causa, né? E que a gente pode, tendo domínio disso, alterar algum efeito, né? Então, se eu Mas sei a que, por exemplo, causa não necessariamente seria um propósito por trás daquilo, né? isso, perfeito, essa é a ideia, essa é a ideia. Não há nenhum propósito. Esse mundo é uma coisa fria, gelada, né? Não há nada metafísico por trás disso. Eu vou dar um exemplo bem simples, né, pessoal? Eu não sei se vocês trabalham com isso aí no curso técnico, mas imagino que sim, né? Cultivo de animais, assim, vocês já trabalharam alguma coisa sobre isso? Sim, a gente estudou um pouco já. Por exemplo, assim, uma coisa que eu sei que técnico agrícola faz, técnico em agropecuária, inseminação artificial. Já. Já estudaram sobre isso? Isso, sim. Já fizeram alguma atividade prática disso? Não, Não, graças a Deus. mas farão. Então, assim, a inseminação artificial é um exemplo claro disso, né? A gente sabe, a ciência descobriu a forma como é possível fazer uma inseminação, e hoje, eu sei, porque aqui é a minha região, a região norte do estado também, né, que tem o município de Casca, que é se não o maior, um dos maiores produtores de leite do país, né, em termos de produtividade, e ali os produtores rurais, eles fazem muito isso, né, inseminação artificial. Então, lá você tem lá várias novilhas, ou vacas, enfim, e você faz, quando elas entram em cio, você faz a inseminação artificial, né? Não precisa necessariamente de um outro animal para cruzar com ela, né? Isso é porque só é possível fazer isso porque tem uma forma, tem uma descoberta da relação de causa e efeito, né? E que você pode, descobrindo a causa, provocar um efeito, né? No caso, a inseminação artificial, né? Isso pode ser também, né, com seres humanos, né? Quando você descobre o mecanismo de como isso funciona, você tem como alterar os efeitos disso, né? Bom, então essas são ideias, né, do racionalismo clássico moderno. Muito bem. A gente já viu na semana passada, né, um pouco sobre o René Descartes. O Descartes, ele não é um cético. É diferente do Hume, né? O Descartes, ele quer combater o ceticismo, né, e conseguir encontrar uma verdade possível de ser conhecida pelo homem. Todas as outras verdades derivam dessa primeira verdade aí. Penso, logo existo. Tá? E aí, vejam, por que é o racionalismo? Porque a verdade está onde? Está no pensamento. A verdade está na razão. Tá? Aí está a verdade. Então, tudo que a razão puder conhecer é verdade. Tá? Essa é a ideia central do racionalismo cartesiano. O nosso amigo aqui, o David Hume, vai dizer o contrário. O David Hume vai dizer que o conhecimento se inicia pelos sentidos. O David Hume, então, ele é posterior a Descartes, né? Ele também estuda no mesmo colégio, o Colégio Le Flèche, né? Na França. O Descartes é um escocês, ele nasceu na cidade de Edimburgo, né? Mas foi estudar nesse mesmo colégio do René Descartes, né? E ao estudar o Descartes, então, ele vai discordar no Descartes num ponto central, que é essa ideia de que o conhecimento não nasce na nossa razão. O conhecimento se inicia pelos nossos sentidos, né? Então, eu já disse para vocês, né? Ele é o mais radical dos empiristas, né? E muito do tipo de... Tem um detalhe interessante aqui, pessoal. O conhecimento científico, nessa época, ele passa a ser muito valorizado. Ele passa a ser muito valorizado porque surge um interesse muito forte dos comerciantes ingleses no desenvolvimento de experiências técnicas, né? De conhecimentos que podem tornar ou que podem aprimorar o enriquecimento dos comerciantes, né? Então, há uma valorização muito grande das ciências, né? Do tipo de ciência pautada principalmente, né, na produção de conhecimentos empíricos, né? De novas técnicas, né? Para o enriquecimento, não existe outra palavra disso, né? Desses comerciantes.
esses comerciantes eles passam a financiar estudos nessa área, né? Eles passam a investir dinheiro nas universidades, os ingleses fazem muito isso, até hoje, né? Existe dinheiro privado, né, no desenvolvimento de tecnologias, né? Esse campo da genética, esse campo do melhoramento genético, do desenvolvimento de sementes, por exemplo, no país ele é muito dominado por empresas privadas, né? Existe, por exemplo, toda a tecnologia da semente da soja transgênica, né? Aqui no norte é muito forte isso, né? A produção de soja, e até hoje os agricultores eles precisam pagar para fazer uso dessa semente, né? Pagar para a empresa que desenvolveu essa tecnologia. Né? Essa tecnologia ela é de uma empresa privada. Esse interesse, né, do desenvolvimento científico com base nas experiências, né, ele foi muito financiado, né, nesse contexto aí do século XVIII já, né, para que pudesse desenvolver novas técnicas. Né? Quanto mais experiências se fizessem, mais técnicas surgiriam e mais as técnicas aprimorariam, né, o desenvolvimento de novas tecnologias que estariam enriquecendo, então, esses comerciantes. Essa classe em ascensão, né, que era a classe burguesa, que era diferente da classe dos nobres, né? Os nobres, eles valorizavam outras coisas, né? A nobreza, ela não tinha tanto interesse no enriquecimento, porque ela estava preocupada na manutenção do seu status, né? É diferente do status buscado pelos comerciantes. Os comerciantes passaram a buscar o enriquecimento, né, por meio dos negócios, né? A classe burguesa, isso é um detalhe também bem importante, no próximo aula eu vou falar disso, né? A classe burguesa dessa época, do século XVII, do século XVIII, ela passa a valorizar muito o dinheiro, né? Então, todas as formas de conhecimento que podem enriquecer essa classe, quanto mais esse tipo de conhecimento circular, melhor, mais atendido o interesse, né, dessa classe em ascensão, a classe dos comerciantes, que eram os burgueses, né, que é a classe burguesa. É uma classe que ela não existia, por exemplo, na Idade Média, né? Ela não existia ela não existe em outros povos tradicionais, né? Essa sociedade moderna, ela tem uma classe que ela se destaca, a primeira vez da história do Ocidente aí, que a gente vai ter uma classe que ela vai buscar uma alteração política associada à riqueza, certo? Então, o conhecimento parte da experiência humana no mundo, isso acredito que já está bem claro, né? E a fonte do conhecimento são as experiências sensíveis, né? O David Hume, então, passa a ser um crítico, né, do Descartes e de todo o racionalismo, né, da sua época. Então, aqui uma questão, assim, só, né, do ponto de vista conceitual, né, do pensamento do David Hume, né? Na verdade, a gente tem, como eu falava para vocês, no máximo a gente tem percepções. Aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, são percepções. E elas se dividem em duas formas. A primeira delas são as impressões, né, que são as sensações vividas pelos seres humanos, né? E aí a gente tem também uma diferenciação dentro das impressões, né, as expressões externas, que é aquelas que os sons, as cores, tudo que a gente pode, né, do mundo externo estar captando para nós, e as impressões internas, né, os sentimentos de paixões, os nossos desejos, né, as nossas emoções, né, são todas elas impressões internas, tá? Deixa eu pegar um exemplo para vocês pensarem, né? Vocês pensar é diferente. É isso que o David Hume chama atenção, né? Uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente experimentar, né? Por isso que a experiência ela é mais ampla, ela é mais intensa, ela é mais profunda do que a ideia disso. Por exemplo, vocês sabem o que é namorar, né? Vocês conseguem pensar sobre isso. Vocês têm uma ideia do que é um namoro. Mas agora, pensar nisso é muito diferente do que você viver isso, ter a experiência disso, tá? É isso que o Remy chama atenção. Por isso que
para ele, a fonte do conhecimento são sempre as experiências, né? Porque uma coisa é você dizer, olha, eu estou apaixonado, eu sei o que é estar apaixonado, eu estou vivendo uma paixão agora. Tá, tudo bem, até posso ter, né, uma impressão disso, né? Ou melhor, eu posso ter uma ideia disso, mas é muito diferente do que eu realmente fazer isso, né? São coisas muito diferentes, certo? Então, o que a gente pensa sobre isso são as nossas ideias, elas são cópias das impressões, né? Desse jeito, então, o nosso cérebro nunca ia chegar perto de realmente ser a realidade, de pensar na realidade como ela é de verdade. A gente só tem acesso à realidade no momento da realização da experiência. Se eu falar para vocês agora, pensem numa praia, né? Vocês conseguem pensar numa praia, né? Mas é muito diferente de você estar na praia lá, tomando sol, vento, a água salgada. Todo mundo sabe que a água do mar é salgada, né? Mas a gente só vai saber, efetivamente, a gente tem a impressão do que é a água salgada do mar no momento que você está lá no mar com a água salgada em ti, né? São coisas distintas, né? Então, e onde que está a verdade, se a gente pode usar essa expressão, né? A verdade só vai estar no momento da experiência. O resto tudo é impressão, tudo é ideia. Tá, tá claro isso? Sim. E quando que a gente sabe que algo é verdadeiro? Se eu disser para vocês, eu já dei um exemplo aqui, né? Eu digo para vocês, a água do mar é salgada. Essa frase é verdadeira ou falsa? Ela só será, eu só vou poder saber se essa frase é verdadeira ou falsa no momento que eu experimentar a água do mar, né? E ver que de fato ela corresponde à ideia de que a água do mar é salgada, né? Então eu sei o que é água, eu sei o que é salgada, né? E eu vou lá e faço a experiência, bom, então eu posso assegurar que de fato a água do mar é salgada, né? É como eu falava o exemplo do sol. A gente, no máximo, consegue se habituar com as coisas, tá? Que garantias eu tenho de que o sol vai nascer amanhã? A garantia que eu tenho, ela está assentada no hábito que a gente tem até agora de que o sol vai nascer amanhã. Mas isso não me dá certeza absoluta de que o sol nascerá amanhã, apesar de a probabilidade disso acontecer ser muito alta, tá? Então, é isso que eu falava também com relação às vacinas, né? Nós temos uma probabilidade muito alta de, ao sermos vacinados, né, contra a Covid, de não desenvolvermos doenças graves. Mas isso não quer dizer necessariamente, em 100% dos casos, com absoluta certeza de que isso acontecerá, tá? O máximo que eu posso acreditar por isso que é um ceticismo, por isso que o David Hume é um cético, né? Ele é um empirista cético, né? Bom, quando que eu vou saber de fato que a vacina contra a Covid ela vai realmente me proteger? No momento em que eu estiver vacinado e que eu não tiver a doença e que não ficar grave com a doença. Bom, então agora eu posso dizer que isso realmente aconteceu, mas eu só posso dizer isso depois da experiência. Consegue entender isso, pessoal? Isso é bem importante para vocês, assim, terem essa distinção rápida com o Descartes. Sim, então, no caso, por exemplo, os racionalistas, eles de certa forma, compartilham a ideia com os empiristas de que o Sol talvez não nasça amanhã, porque os racionalistas duvidam de tudo, no caso. Mas, por exemplo, os empiristas, diferente dos racionalistas, não duvidam dos próprios sentidos. Porque um racionalista, por exemplo, ele não pode confiar de que o que ele está vendo realmente está acontecendo, né? Sim, ele não pode duvidar. Mas o que vai assegurar? Aí que está a diferença. É bem importante esse teu ponto, Sandro. O que vai assegurar a diferença para um racionalista, para um empirista com relação a esse exemplo do Sol? O racionalista ele vai se assegurar de que o Sol vai nascer amanhã pela capacidade racional dele pensar
na possibilidade de que o Sol amanhã vai nascer. Então, ele sempre vai acreditar assim, bom, o racionalista é um dedutivista, né? Ele faz um raciocínio dedutivo. O Sol sempre nasceu. Amanhã, o Sol vai nascer. Mas o que vai assegurar que o Sol vai nascer amanhã? É a minha capacidade racional. É eu pensar que o Sol vai nascer. É eu ter domínio sobre o meu pensamento de que o Sol vai nascer amanhã. É a minha capacidade de pensar que o Sol vai nascer amanhã. Para um empirista, eu posso ter essas ideias, eu posso pensar nisso, não tem nenhum problema. Agora, eu só posso assegurar que é verdade que o Sol vai nascer amanhã depois de que o Sol nascer amanhã. Né? Se o Sol nascer amanhã, bom, se depois que eu fizer a experiência de que o Sol nasceu amanhã, eu posso dizer, não, realmente, o Sol nasceu amanhã. O Sol nasceu, vai nascer, né? O Sol terá nascido, vamos dizer assim, tá? Então essa é a diferença. Enquanto o racionalista, ele pensa sobre isso. Ele só pensa, ele não precisa fazer a experiência, né? Ele já tem vários. O racionalista acredita nas experiências do passado. E ele deduz, porque nunca o Sol deixou de nascer. Né? Por que amanhã ele vai nascer? Já o empirista vai dizer o contrário. Bom, de fato, ele sempre nasceu. Né? As experiências até agora sempre demonstraram que ele nasceu. Mas a gente só vai poder ter 100% de certeza que ele vai nascer amanhã depois que fizermos a experiência. Enquanto não fizermos a experiência, a gente tem no máximo, o hábito, a crença, melhor dizendo, né? A crença pautada na força do hábito de que o Sol vai nascer amanhã. Tá? Então é por isso que o David Hume é um cético, ele é um empirista cético. Cético no sentido de que ele vai duvidar até a última possibilidade de dúvida, né? E só vai acreditar naquilo que né, está sendo proposto depois que for realizada uma experiência. Tá? Bom, enfim, não vou entrar em mais detalhes aqui. Eu já quero encaminhar a atividade, então, pessoal. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Até aqui, gente, conseguiram entender? Deu para diferenciar aí uma relação da outra? Sim, sim, sim. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Vocês têm outra aula depois ou não? Tem aula de física agora, às 10 horas, eu acho. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Já projeto para vocês. De novo. Vamos lá. Bom. Então, pessoal, para essa semana, a atividade vai ser um fórum. Esse fórum, vocês vão fazer o seguinte. Então, tem alguns textos. Tem 2 vídeos para vocês assistirem. Tá? Um é que um especialista fala sobre o papel, né, ou a importância, né, do ceticismo para o conhecimento científico. Né? E qual a relação disso com as teorias conspiratórias, né? E, por exemplo, a ideia própria da Terra plana, né? Como é que tem gente que acredita no terraplanismo, tá?
E um outro vídeo é a explicação da origem do movimento antivacina. Vocês já ouviram falar na Natália Pasternak? Acredito que sim, tá? A Pasternak, ela, inclusive, depôs semana passada na CPI da Covid. Enfim, ela explica da onde que surgiu esse movimento antivacina, né? Como que uma mentira assentada em cima, né, de assim, todos os pilares, né, que se proliferam verdades, né, mas quando você coloca uma mentira, como que aquilo causa um efeito devastador, né, na percepção e na imagem da ciência, e, né, de algo tão importante como é a vacinação das pessoas, tá? E aí eu quero que vocês assistam esses 2 vídeos, tá? Aqui eu coloquei mais um material de apoio, né, das ideias do John Locke, né, que é um outro filósofo empirista, né? Então, enfim, só para, né, um complemento, né, da tradição dos empiristas, né? Tem esse texto aqui também, acho que eu coloquei aqui, ó, que é bem importante que vocês leiam, ele está ainda na outra... Deixa eu fazer uma coisa já aqui. Eu vou duplicar ele e colocar também na leitura dessa semana. Fizeram um questionário já da semana passada, pessoal? Tem um questionário todo objetivo na turma de vocês. Mas é claro, senhor. Que bom. Deixa eu colocar aqui. Desce mais. Aqui. Tá? Então, aqui tem esse texto aqui que é bem importante que vocês também façam a leitura dele. Eu já tinha deixado na semana passada. Então, tem 2 textos daí de leitura para vocês, né, enfim, tomarem como referência, e vão responder a essa pergunta aqui. Essa semana você deverá refletir a partir dos textos propostos para discussão sobre a seguinte questão. Seria o movimento antivacina um exemplo da necessidade de duvidar de todos os conhecimentos produzidos pela ciência? Né? Porque o movimento antivacina faz assim, um papel, entre aspas, né, bem importante, né, para o desenvolvimento científico, que é colocar em dúvida a ciência. Né? Mas será que do jeito que isso está sendo feito? Será que isso né, de duvidar dessa forma, será que ele é um bom exemplo, né, de como que a gente precisa duvidar do conhecimento científico? Né? Será que é a melhor forma da gente fazer isso? Então, e aí vocês vão responder essa pergunta. Vocês já responderam no fórum, né? Sabem como é, né? Sim, sim. Sabem como é, né? Então vocês vão lá, vão fazer uma postagem da resposta de vocês, tá? E isso vai ser também o registro, né, da presença, de uma parte da presença de vocês da semana, e também vai compor parte da nota de vocês também, tá? Mais um ponto aí para a nota de vocês. Certo, turma? Turma, eu acho que era isso, né? Não sei se vocês têm mais alguma outra dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar. Gabriel e Sandro, que estão aqui. Não, senhor, tá tranquilo. Eu também. Certo? Bom, então, se não temos mais questões, vamos interromper a gravação e vai ser depois disponibilizada para vocês lá no Moodle, tá?